Então, bom dia a todos. Bom, o Sapos pediu para que hoje a gente fizesse uma apresentação um pouco mais básica de assimilação de dados. Tentei fazer, misturar um pouco de algumas figuras para a gente tentar entender mais, de uma forma mais simples, como que a assimilação de dados funciona. E como o Sapos falou que eu gosto das equações, né? Mas é que é um pouco difícil da gente apresentar a simulação só de uma forma ilustrativa, né? A gente precisa apresentar um pouco das equações para que depois nas outras apresentações todo mundo fique a par do que a gente está mostrando, né? Do que a gente realmente está falando. Então eu tentei fazer uma mistura das duas partes, né? Um pouco das equações e um pouco uma parte ilustrativa da, da simulação de dados. Né? Espero que, ao final, vocês entendam um pouco como que é a simulação. Né? As pessoas que estão acostumadas a ver as minhas apresentações sobre a simulação vão ver bastante dos slides que eu geralmente utilizo. Né? E hoje eu estou controlando meu tempo, viu, mas então, eu vou tentar ficar dentro do tempo. Não é só esses 28 que estou no meu relógio aqui também. Então, tem uma ilustração que eu gosto de apresentar. Há um tempo atrás, quem foi a primeira pessoa que eu vi apresentando foi o Gustavo. Né? E eu gosto bastante de fazer essa analogia para a gente tentar ser uma parte mais lúdica da simulação, para a gente tentar entender como que a simulação de dados funciona. Então, é, se a gente imaginar, todo mundo aqui dirige, né? Então, se a gente imaginar um motorista que está dirigindo durante o dia, né, que ele consegue enxergar a estrada, é tudo muito simples para ele, né? Ele consegue visualizar a estrada, o caminho que ele tem que percorrer. É muito simples para ele. Né? Então, ele vai, percorre a estrada de uma forma correta, sem nenhum problema. Isso seria como se fosse a verdade para ele. Ele sabe o caminho que ele tem que percorrer. Não vai ter nenhum percalço. Né? Se ele está um motorista está descansado, ele vai percorrer essa estrada tranquilamente. Mas, quando a gente está cansado, né, a gente acaba tendo alguns problemas. Né? A gente dá uma cochilada, né, quando a gente fecha o olho e não consegue seguir exatamente na estrada. Então, a gente dá umas desviadas disso. Né? Embora a gente saiba o caminho que a gente tem que percorrer, a gente não consegue seguir reto nessa estrada. A gente vai desviando. E toda vez que a gente abre os olhos, a gente volta para o caminho correto da estrada. Né? Então é mais ou menos assim, né? A gente está tentando percorrer aquele caminho que é a verdade, que a gente sabe que a estrada é reta, por exemplo. A gente está dormindo. E toda vez que a gente abre os nossos olhos, a gente volta para o caminho correto da estrada. Então, se a gente for pensar, é como se a gente fosse um modelo matemático. Né? A gente sabe o caminho que a gente tem que percorrer, mas só que a gente se perde, o modelo se perde. Ele não consegue enxergar a verdade toda hora, né? Porque ele vai sozinho a partir das equações matemáticas. E essa equação, ela tem algumas imperfeições, é como se fosse um motorista do momento. Né? O motorista sabe onde ele tem que seguir, mas ele não está mais conseguindo enxergar exatamente o caminho. Então ele fecha o olho, desvia e tenta voltar. Opa. E a assimilação de dados é como se fossem as observações. Né? O motorista vai abrir os olhos, ele vai enxergar o caminho e vai tentar voltar. Então, a assimilação de dados é mais ou menos isso. Né? Ela vai pegar aquela observação, ele vai olhar o caminho que ele tem que percorrer e vai voltar para o modelo no caminho correto. É mais ou menos isso que a gente faz na assimilação. Né? A gente pega, observa o que a gente tem que fazer e tenta voltar para o caminho correto. Então, de uma forma geral, a assimilação de dados é uma forma de corrigir a trajetória do modelo utilizando toda a observação que a gente tem. Então, a gente pega essas observações que a gente tem e tenta corrigir a trajetória do modelo ao longo do percurso. Se a gente observar, então, a gente tem as observações, a gente tem as simulações numéricas, né? E a simulação de dados é a ponte entre as observações e as simulações. Né? A gente tem essas observações e as simulações que, por mais perfeitas que a gente tenta
criar um modelo matemático, ele sempre vai ter alguma imperfeição. E a partir das observações, a gente tenta corrigir ele. Quem faz isso é a simulação de dados. Esse é um exemplo de um conjunto de observações em superfície, né, que a gente, em determinado ano, são observações coletadas num determinado horário sobre a superfície continental. E tem sobre o oceano também, boias, tem navios. Se vocês observarem, né, vários locais não têm observação, né, principalmente no hemisfério sul. Um outro conjunto de dados que tenta resolver esse problema são dados satélites. Então, ele já tem uma cobertura maior sobre a região oceânica. Bom, então, na simulação de dados, a gente tem um processo cíclico que ele ocorre tipicamente a cada 6 horas para previsões globais. E quando a gente faz previsões regionais ou locais, esse período de assimilação de dados ele é menor tempo, pode ser 1 hora, 3 horas, ou até um intervalo mais curto. O período onde a gente tem essas observações, a gente chama de janela de assimilação de dados, e o processo repetitivo de assimilação se chama ciclo de análise. Basicamente, seria um processo contínuo, né, onde a gente tem essas caixinhas, né, que a gente recebe algumas informações, que eu vou explicar depois mais para frente, como que isso funciona. A gente recebe algumas informações das observações, do modelo, algumas estatísticas, e gera uma condição do modelo rodar, ciclicamente. Então, basicamente, o processo de assimilação seria isso, né? Então, um determinado horário tem algumas informações que a gente recebe e coleta tudo em conjunto e gera um estado da atmosfera. Bom, então, como que mais ou menos isso é feito, né? Isso aqui eu vou mostrar um gráfico aqui para um sistema de assimilação chamado FODVAR. Depois, mais para frente, eu vou explicar como que, não o FODVAR que eu vou explicar, mas uma outra metodologia que é o TRIDVAR. Mas como que funciona mais ou menos para vocês tentarem enxergar o ciclo de assimilação. Então, sempre a gente tem uma verdade. E essa verdade a gente não conhece ela. Ela existe, mas a gente não sabe exatamente qual é. A gente não consegue medir essa verdade, mas ela existe. E existe uma previsão do modelo. A gente chama uma previsão anterior. Existe uma previsão que tenta gerar essa verdade. Mas a gente sabe que essa previsão nunca vai ser a verdade. Existem observações também. E essas observações também não são a verdade. Elas se aproximam da verdade. Elas se aproximam da verdade e elas contêm erros. Então, esses balzinhos aí, essas distâncias aí, representam os erros dessas observações. E a gente consegue estimar esse erro. Com todas as observações, existe um erro instrumental. Na assimilação de dados, a gente precisa conhecer esse erro instrumental. Então, a gente tem essa informação que é estimada a cada instrumento. Existe um erro teórico entre o que é medido e o que seria a verdade. Essas observações elas são coletadas naquela janela de observação. Então, as observações elas chegam continuamente. Elas chegam continuamente, mas a gente escolhe uma janela de observação. Então, nessa janela, a gente observa a atmosfera. Esse modelo, ele também tem uma distância das observações. Então, a gente chama também do erro do modelo. Isso a gente também tem como medir. Esse a gente consegue medir. A distância entre o modelo e as observações. Com essas informações, né, o erro da observação e o erro do modelo, a gente consegue gerar uma análise, que seria a estimativa mais próxima da atmosfera. E depois eu vou tentar mostrar para vocês que ela é uma estimativa que não é a verdade ainda, mas ela vai ser a melhor estimativa entre a observação e entre o modelo. Então, não vai ser nem o modelo nem a observação, vai ser alguma coisa entre as duas.
dependendo de quão, da medida do erro da observação e da medida do erro do modelo. Isso vai ser uma ponderação entre os dois. Bom, como eu falei antes, tem como só mostrar a simulação só com figurinha, né? Então, eu vou tentar mostrar um pouco a simulação de dados, um exemplo bem simples. Isso aqui é um exemplo para um único dado, um único ponto. Então, se a gente quer estimar, né, um estado de um sistema, a partir de duas medidas, né, T1 e T2. Então, como eu disse para vocês lá, a gente sabe que existe. A gente sabe que existe uma verdade, esse T, esse temperatura T, né? Ou TT. Né? Existe uma verdade, mas só que existe um erro. A gente sabe que existe um erro. Então, essa estimativa aqui, ela vai ser a mesma verdade, só que com um erro. Né? A observação. Uma observação mais um erro. E a gente tem uma outra estimativa que a gente tem lá, que é de novo a verdade mais um erro. Então, a gente consegue medir esse erro. Aquele erro, por exemplo, se for observação, é aquele erro que a gente consegue estimar. Então, a partir desses erros, né, a gente assume que tem algumas suposições que a gente faz. Né? Que esses erros não contêm bias, os dois erros não são correlacionados, e a variância desses erros ao longo do tempo, elas são conhecidas. Então, a gente sabe essas informações desses erros. E a melhor estimativa, por exemplo, se eu estiver nessa sala aqui, eu quiser estimar a temperatura dessa sala, eu tiver um termômetro aqui, termômetro lá no final da sala, eu quiser saber a estimativa da temperatura dessa sala, uma forma de combinar isso é fazer uma média, né? Então, a melhor estimativa seria do TA ali, seria o TA igual ao ponderado ao T1 mais o T2, é ponderado por dois terços, né? A1 e A2. Né? Sendo que a soma desses dois terços tem que ser igual a 1. E aí a gente faz algumas, pensando naquelas suposições anteriores, né? A gente faz algumas suposições e substitui as estimativas dos erros ali naquela equação de baixo. Então a gente chega na medida de como que a gente calcula aqueles dois coeficientes A1 e A2 para tentar calcular os termos. Então, no final, a gente chega a uma medida, uma equação, essa aqui é a equação que representa o que seria o filtro de Kalman ou a interpolação ótima. Seria a estimativa XA é igual a uma estimativa inicial ponderada por um peso menos multiplicado por uma inovação. E esse peso é dado pela variância dos erros das duas medidas. Né? A variância das duas medidas. Né? No caso, o P e o O significam uma estimativa do modelo e uma estimativa da observação. Então, é a variância das duas estimativas, né? do modelo e da observação. Então, isso é para um ponto. Né? Mas a gente não trabalha com um ponto na simulação de dados, a gente trabalha com um modelo inteiro, né, complexo. Né? Então, a gente tem duas metodologias básicas que a gente utiliza, que seria a simulação de dados variacional, que seria aquela equação, essa equação aqui. Isso aqui é a forma incremental dela, né? Uma equação da simulação variacional, e a de baixo é o filtro de Kalman ou a interpolação ótima. A diferença entre o filtro de Kalman e a interpolação ótima, eu vou explicar mais para frente, mas está basicamente nesse termo aqui. Mas essas são as duas metodologias básicas que se utilizam, variacional ou filtro de Kalman e interpolação ótima. E aí aqui que eu vou tentar explicar o que cada termo significa e como é importante a contribuição do centro inteiro para a simulação de dados, não só um grupo trabalhando. Então, basicamente, nessas equações, a gente sempre vai aparecer esses termos, né? O Y é as observações, o X é o modelo matemático, tanto faz qual modelo, pode ser modelo atmosférico,
não se utiliza também só para meteorologia, se utiliza para várias outras aplicações. Né? Um operador de observação, e esse operador de observação é que faz a mudança, por exemplo, do que é o filtro de calma, do que é a interpolação ótima, e é um dos principais, né? Mas ele é uma parte bastante importante. E qual é a importância, por exemplo, do DSA trabalhar com a gente? A DSA está trabalhando com a simulação de dados. Né? E o R e o B representam a estimativa dos erros, a variância ou a covariância dos erros de observação e de modelo. Né? E todos eles são esses dois termos aqui, depois eu vou apresentar, eles são vetores, e esses daqui são matrizes gigantescas. Por exemplo, o vetor de estado, que é o x, ele representa um vetor. A gente tinha um modelo matemático, né? Todo mundo aqui já trabalhou com o modelo. Então, a gente tem, por exemplo, um campo bidimensional de U, no primeiro nível do modelo. Então, esse pedacinho aqui representa todos os pontos de grade da componente U. Esse outro quadradinho, essa outro retângulo aqui representa todos os pontos de grade, um vetor só do B, da pressão e da umidade. Então, a gente tem um vetor com todos os componentes de uma única dimensão. E aí, isso a gente fala para todos os níveis do modelo. Então, o que torna esse vetor bastante grande, com 10 na 7 elementos no único vetor. E o Y é o vetor observação, e aí ele é um pouco menor, mas também não tão pequeno, e tem mais ou menos 10 na 6 elementos. Então, só aqui já mostra a dimensão do problema desse nosso de dados. Né? E é isso que a gente faz de uma forma tridimensional. Né? Eu só estou falando que seria uma dimensão para uma ideia, mas isso a gente faz tridimensional. Então, por exemplo, a gente tem ali esse vetor, por exemplo, né, seria 5 elementos por N, M, L, né? X, Y, Z. E aí a mesma coisa para as observações. Né? A gente tem observações convencionais, observações de satélite. Todos os tipos de observações entram naquele vetor. Então, se a gente for olhar para essas equações, elas têm muitos termos em comum. Vários termos deles estão no espaço do modelo, ou seja, aquela matriz representa o espaço do modelo, ou seja, são vetores daquela ordem. Né? São todos esses termos verdes que estão no espaço do modelo. Então, eles representam, por exemplo, um chute inicial do modelo, não, a gente chama de first-guess, a análise, a matriz de covariância do erro, né, que seria esse vetor aqui, a matriz de covariância do erro. Depois eu vou mostrar mais ou menos como que a representação dessas matrizes. Depois a gente tem uma parte da equação que está no espaço da observação, ou seja, né, nessa equação a gente precisa misturar o que está no espaço do modelo com o espaço da observação. Então, nessa parte da equação, a gente tem o espaço da observação, mas vocês notem aqui que tem alguma coisa aqui que está no espaço do modelo. E aí eu vou explicar como é que isso aqui passa para o espaço da observação. E aqui a gente tem uma das partes mais importantes, que é o operador de transformação, que é o H. Ele pode ser linear ou não linear. Né? E ele é que faz o papel de transformar o que está no espaço do modelo no espaço da observação, para a gente poder fazer essa comparação. Né? Fazer o que está no espaço da observação ser comparado com o espaço do modelo. Então, por exemplo, a gente tem nesse caso, a gente tem o espaço do modelo que tem ponto de grade, e a gente tem o espaço de observação que está em pontos aleatoriamente distribuídos. Então, a gente tem o operador H, ele é responsável por transformar o modelo para o espaço de observação para poder comparar. E o que esse, o mais simples operador de observação que tem é um interpolador. Né? Um interpolador bilinear. Então, a gente
uma observação. Eu tenho um modelo que faz a previsão de temperatura, eu tenho observação de temperatura, então eu só preciso interpolar a temperatura do modelo para a temperatura da observação. Então eu só preciso fazer interpolação linear para lá. Mas claro que aí a gente leva em consideração o erro, tem interpolação, tudo. Né? Mas no caso de satélite, eu não tenho a temperatura, eu tenho outra medida. Eu tenho, por exemplo, radiância. Né? Então, quando eu tenho a radiância, eu tenho um operador de observação que é não linear, porque ele, além de interpolar, ele precisa transformar o meu modelo para radiância. Então, nesse passo, eu faço quatro operações. Né? Eu tenho que fazer uma interpolação em 4 dimensões. Né? Ele faz a interpolação espacial, né? Nas 2 dimensões, 3 dimensões, desculpa, na dimensão temporal também, porque as observações elas estão distribuídas no tempo, elas não estão exatamente no mesmo tempo do modelo, então eu tenho que pegar as observações do satélite e interpolar temporalmente no mesmo tempo do modelo, e espacialmente, né? Como, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho essa observação aqui, eu preciso interpolar ela para esses pontos do modelo. E além disso, ela está distribuída no tempo. Então, eu preciso fazer essa interpolação espacial e temporal. Só que, além disso, eu tenho que transformar esse dado do modelo, que, por exemplo, não é radiância, é uma outra medida. Eu preciso transformar em uma radiância. Então, eu preciso de um outro modelo lá dentro para transformar isso. E aí a gente utiliza um modelo de transferência regressiva. Então, acaba sendo mais complexo, ele é um modelo não linear. E aí, esse operador, além dele levar em consideração essas medidas, ele tem que levar em consideração a não linearidade das observações. Então, ele acaba se tornando um operador um pouco mais complicado. E no caso das radiâncias, a gente acaba fazendo isso. Bom, aí, além disso, a gente tem então as estatísticas dos erros. Né? A gente tem que levar em consideração a estatística dos erros do modelo, que é o P, e as estatísticas de covariância das observações. Como que são essas estatísticas? Né? Elas são matrizes. Vocês imaginam o tamanho dessas matrizes, que é a parte maior. Né? Então, vocês lembram lá dos vetores, né, que eu mostrei para vocês. A gente tem um vetor de 10 na 7 e 10 na 6. Então, são matrizes simétricas. Né? Então, a gente tem as covariâncias, né, de variável com variável e as variâncias das observações. Então, a gente tem matrizes 10 na 7 por 10 na 7. Da matriz de covariância com erro de observação e as variáveis de modelo e de observação. Então, a gente usa essas matrizes lá naquela equação. Uma coisa interessante, né, a gente pensar é que essas matrizes de covariância, por exemplo, do modelo, né, elas têm que levar em consideração algumas relações meteorológicas. Né? Como os modelos, né, eles são a partir de equações, eles são baseados nas equações de movimento. Né? Então, nesses padrões de covariância, eles levam também essas relações para dentro dessas matrizes. Então, por exemplo, aqui é um exemplo da covariância dessas variáveis, né? Pressão e vento. Então, a covariância, né? Quando a gente olha a covariância de uma única observação da pressão, a gente vai enxergar esse padrão, né? A covariância da pressão. Quando a gente olha a pressão com U, a gente vai encontrar essa relação. Então, se a gente coloca um incremento de observação de uma unidade, por exemplo, de pressão, a gente muda uma unidade de pressão, a gente vai encontrar aquela mudança no campo de U e a gente tem que encontrar essa mudança no campo de V. Se a gente faz essa mudança no campo de U, a gente vai encontrar essa mudança no campo de U, essa mudança no campo de V, e assim sucessivamente. Então, isso são coisas que a gente enxerga na simulação de dados. Né? E isso é imposto dentro das matrizes de covariância. Bom, agora para chegar no final, só para vocês terem uma ideia, né? Então, isso aqui é só para ilustrativo, né, de como que são as matrizes. Só para vocês verem ilustrativo, né, como que são as matrizes. Então, cada uma desses termos, né, nas equações são
são representados por vetores e matrizes. Né? Então, a gente, no final, a simulação de dados a partir de álgebra linear. Né? Então, a gente faz cálculo matricial aqui. Então, no final, a gente precisa de um vetor de análise, e a gente precisa resolver esse problema, porque a gente tem um vetor do estado do modelo, a gente tem uma outra matriz que é representada por essa outra relação matricial aqui também, né? São relações de matrizes aqui. Então, essa matriz aqui, o tamanho dessa matriz, que é o R, né? Que é 10 na 6 por 10 na 6, 10 na 6 por 10 na 6. A outra a gente tem 10 na 7 por 10 na 6, e assim sucessivamente. Então, tudo isso são matrizes gigantescas que a gente precisa resolver numericamente, para no final a gente ter, por exemplo, né, esse vetor de 10 na 6. Né? Então, numericamente, é um problema tem um custo computacional bastante alto. Eu coloquei aqui a equação do filtro de Kalman, ou a equação ótima, porque é mais fácil de ver isso aqui. Mas a variacional é a mesma coisa. Né? Poder fazer a mesma coisa que o variacional. Então, o mesmo resultado. Então, é isso. Muito obrigado. Se alguém tiver questões. Obrigado, João. Excelente, tá? Acho que está dentro do que a gente estava pensando. Foi muito bom. Tem um tempinho, nós temos alguns 2 minutos para perguntas. Se alguém quiser fazer uma contribuição, comentários, incluir, adicionar alguma informação, por favor. Eu queria fazer 2 comentários. Por favor, Paulo. Não, primeiro, agradecer ao João que ele renomeou o grupo de modelagem para Grupo de Motoristas Sonolentos, certo? Uma pergunta, João. Quando você mostrou lá o sistema de simulação 4DVAR, 3DVAR, você mostrou que no 4DVAR você tem uma janela de assimilação, né? No caso do 3DVAR, essa janela seria o quê? Seria um processo instantâneo, é isso? Não, a gente tem uma janela também. No nosso caso aqui, 9 horas, né? 9 horas aqui. A gente tem 9 horas na nossa janela aqui na ação. Por exemplo, no Centro-Europeu, acho que a assimilação do Quadvar é 12 horas. E no nosso aqui, o Tridvar é 9 horas. Tá, mas quando você tem a observação num dado horário, você tem a observação às 12 UTC, como é que você entra com essa informação no modelo durante a integração? Quando o modelo atinge as 12 UTC, você inclui um incremento ou você distribui esse incremento ao longo do tempo? Se a observação é um horário instantâneo, fixo. Então, aí depende da forma como a gente faz a simulação. Por exemplo, Okay. Uhum. Aqui no nosso sistema, a gente tem a metodologia que a gente usa, é o Tridvar F-Bash. Então, a gente assimila o dado na hora que ele chega, né? Até deveria ter colocado isso aí. Mas a gente assimila o dado na hora que ele chega, no instante de tempo que ele chega. Então, a gente tem mais ou menos no instante de tempo, né? Porque a gente usa três forquetas, né? A gente tem a janela de tempo de 9 horas, mas a gente utiliza um forquetas menos 3, 0 e 3 horas. Então, a gente assimila o dado nesses 3 horários, só que a análise ela é válida para o horário central. Então, a análise é válida só para um horário. Mas, por exemplo, no ForDivar, a ForDivar é diferente. Né? O ForDivar a gente vai assimilando à medida que o dado entra, aí chega no final da janela, de 12 horas, aí o modelo volta no tempo, como se ele fizesse uma previsão para trás, como que o estado seria. Eu vou explicar isso. Ele assimila o dado, ele vai assimilando o dado para frente. Né? No horário que o dado vai chegando, o modelo vai rodando e vai assimilando. Aí ele chega lá no final das 12 horas, ele virou uma análise. Aí o modelo é rodado para trás, né? Por isso tem o modelo inverso, né? O adjunto.
ele roda para trás. Então ele vai gerar lá no final, nas menos 12 horas, como que seria a atmosfera, como que deveria ser a atmosfera para chegar naquela análise que ele fez lá em 12 horas, né? Nas 12 horas da frente. Aí dali ele assimila de novo. E aí vai embora. São formas diferentes de fazer isso. Mas, por exemplo, tem uma outra metodologia que a gente gera o dado e aí é como se fosse um dungeon, né? A gente pega a análise e vai quebrando em incrementos, né? E vai colocando ela como se fosse uma... Não, ok. Só mais um último comentário. Só você mostrou lá o vetor de estado da atmosférico, né? 5 componentes, 5 variáveis independentes, UV, teta, pressão e unidade específica, né? Aí, e você disse que daí isso dava 10 a 7, uma matriz de 10 a 7 elementos, tipicamente, né? E depois daria, quando colocava a matriz covariância, daria 10 a 14, mais ou menos, o número de elementos da matriz, é isso? Matriz covariância? Porque daí é uma matriz quadrada, né? Isso, daí daria 10 a 14. Aí entra toda a dificuldade na modelagem do sistema terrestre, né? Porque as variáveis de estado aumentam muito mais, né? E aí por isso que, por exemplo, lembra quando eu conversava contigo, nós do grupo de simulação, a gente conversava contigo sobre a resolução do modelo em que a gente fala assim, nossa, de dados não necessariamente precisa ser a resolução do modelo operacional, o custo computacional. Se a gente aumentando isso, né, aumentando a resolução, a gente vai ter uma matriz muito maior, né? Então, cada vez mais grande. O Ford Vai, por exemplo, ele não faz a simulação. Ele tem no variacional, ele tem, eu não coloquei aqui, né, mas a gente trabalha com outer loops e inner loops, né? Então, em cada um desses loops que a gente faz, ele trabalha com resoluções diferentes, né? Justamente por custo computacional. Então, a simulação roda num loop, numa resolução menor e gera uma análise numa resolução maior.